Irmãos, Filipenses mesmo, talvez não haja necessidade de você virar a folha, né? Capítulo 3, na minha Bíblia não precisa, né? Talvez na sua tenha que você virar a folha aí, né? A página, na minha não está na mesma página aqui. Então, se você pudesse colocar sobre os seus pés, Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 2, está escrito assim: Senhor nosso Deus e Pai, antes de ler aqui com os amados irmãos, eu oro para que o Senhor venha me usar conforme a Tua vontade, a Tua palavra, para que eu não venha falar nada de mim mesmo, ó Pai, nem da carne, e sim o que está escrito na Tua palavra, sob a direção do Divino Espírito Santo, para que a igreja continue sendo edificada e o Senhor louvado, glorificado em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Então, Filipenses 3, 2 em diante diz assim: Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Amém. Irmãos, buscando uma mensagem, que tem a ver com Cristo, com a Santa Ceia, eu me deparei aqui com Filipenses, onde nesse trecho o apóstolo Paulo, ele disse para os filipenses terem cuidado, dos cães, dos maus obreiros e também da falsa circuncisão. Então, Paulo aqui ele descreve pessoas que, como ele disse, ele as comparou com cães, pessoas que só pensavam em si mesmas, pessoas que não se gloriavam em Cristo, mas estavam na obra de Deus, pessoas materialistas, com segundas, terceiras intenções para com a igreja, maus obreiros. Quer dizer, Paulo já alertava lá atrás, para que eles tivessem cuidado dos cães, dos maus obreiros, porque existe o mau obreiro ou não? Aquele que tem uma intenção, embora esteja na obra de Deus, errada, uma intenção que não é uma intenção segundo Cristo, Acautelai-vos da falsa circuncisão. Por que ele falou falsa circuncisão? Nós sabemos que a circuncisão foi um tema relevante no ministério de Paulo, e ele fala sobre a circuncisão muito nas cartas. E a circuncisão, nós sabemos que era aquela cirurgia feita no homem ou na criança do sexo masculino, após o 8º dia de nascimento, onde ali era feita aquela cirurgia na ponta do órgão sexual masculino. Então, a falsa circuncisão era, no caso, aquela circuncisão em que eles falavam dela
no sentido de que as pessoas precisavam de circuncidar-se. Não é? Elas precisavam da circuncisão, mas uma circuncisão que era uma marca na carne apenas, e nada mais. Então eles batiam nessa tecla de forma forte, de forma firme, que tinha que circuncidar, sendo que a circuncisão já era algo passado, né? Já não era mais o tempo da circuncisão, já era o tempo de uma outra circuncisão, né, no coração. Então eles ficavam batendo nessa tecla, mas não se atentavam realmente para a obra de Cristo, para a obra que Cristo veio fazer. Então Paulo chama essas pessoas que estão nesse grupo, né, no grupo, como ele disse aqui, dos cães, dos falsos obreiros e da falsa circuncisão. Hoje, por exemplo, quantas pessoas ficam, né, às vezes indo lá no Antigo Testamento, pegando uma coisa que nem mais é necessária e mistura isso com a nova aliança, com a liberdade que é em Cristo, para que as pessoas fiquem mantidas numa prisão, para prender as pessoas. Então existe a falsa pregação, o falso obreiro, a falsa mensagem, e o falso, ele atua onde? No meio, não é? No meio dos verdadeiros, certo? Verso 13: porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Ou seja, Deus não queria, principalmente, né, quando Cristo veio e cumpriu a lei no madeiro, Ele não queria mais marca na carne, certo? Ele queria que as pessoas tivessem a palavra de Deus na tábua do coração, na mente. É isso que Deus queria à época dos apóstolos, e até hoje continua querendo, porque nós estamos na mesma mensagem dos apóstolos, né? Então, eles confiavam na carne. Para que a pessoa fosse de Deus, ela tinha que ter a circuncisão na carne. Mas na verdade, para Deus, isso já não valia mais. Deus queria o quê? Uma pessoa renovada, transformada, mudada em Cristo Jesus pelo Espírito de Deus. Versículo de número 4: bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Aí ele fala, por quê? Eu sou circuncidado. Ele foi circuncidado ao 8º dia, como, né, a lei mandava circuncidar, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu. E os fariseus, eu já falei aqui, os fariseus, eles eram o partido mais respeitado, era a interpretação da palavra de Deus mais clara da época, para a época, né? Depois acabou tomando uma conotação de corrupto, né? O fariseu é corrupto e tal, como hoje, né? Então, Paulo, ele disse isso no verso 5 e no 6, quanto ao zelo perseguidor da igreja. Paulo perseguiu a igreja ou não? Sim. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Ou seja, Paulo antes de Cristo, né, ele era sem falta. Ele acreditava que ele estava servindo a Deus como um verdadeiro fariseu, zeloso e cumprindo a lei de Deus, não é? Só que é o seguinte, Paulo, ele estava sendo fiel
da forma errada, né? Ele estava sendo fiel ao que ele acreditava que era certo. Nós sabemos isso. Então Paulo era um homem sincero. Naquilo que ele sabia que ele estava certo, ele fazia sem falta. Era irrepreensível, sem falta. Mas Deus, sabendo que Paulo ele era sincero, porém não conhecendo a Deus como Deus é, a Cristo Jesus, ele não tinha revelação. Por isso que Cristo revelou-se a ele, não é? Quando ele estava indo ali atrás dos cristãos para Damasco, onde o Senhor foi revelado a ele, naquela luz que, naquele clarão que deu ali, e a voz saiu para falar do Senhor com Paulo. Paulo cai, cego, e ali o Senhor se revela. E dali nós sabemos, dali para frente, Paulo, ele se tornou um novo homem, porque ele entendeu que ele estava errado, não é? Por exemplo, Paulo, ele era uma pessoa tão, se você puder ir comigo em Atos 26, se você puder, versículo, eu vou ler alguns versículos aqui para não estender muito. Vamos ler aqui, isso é Paulo, nesse trecho aqui é Paulo dando testemunho perante o rei Agripa, certo? Já no finalzinho de Atos dos Apóstolos. Então vou ler alguns versículos ali. Então, para que o Senhor Jesus chamou a Paulo? Verso 18, Atos 26, verso 18: para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Então, o Senhor levantou a Paulo para ele abrir os olhos dos gentios, para que eles se convertessem, para os converter das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus, e para que eles recebessem a remissão, o perdão de pecados, o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em Jesus, Deus, no Senhor Jesus Cristo. Olha só, meus irmãos, pela fé em Cristo. Então Paulo foi chamado para isso, e ele disse em todo esse trecho em que ele dá testemunho ali perante Agripa. Esse testemunho aqui é interessante, se você quiser ler em casa, você lê, tá? Então ele foi chamado para isso. Versículo agora 19 em diante, vamos continuar. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia, e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Pregou o verdadeiro evangelho para que eles se arrependessem e fossem salvos. Verso 21: por causa disto, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram matar-me. Verso 22: mas alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer. Isto é, que o Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Interessante, né? Então Paulo
ele foi chamado para anunciar o Evangelho. Fique por aí ainda, depois a gente vai para Filipenses. O Evangelho de Cristo. E ele fez isso, meus irmãos. Ele testemunhou, ele pregou, foi perseguido, não saiu da visão. Paulo é um ministério digno de nós estudarmos na Bíblia Sagrada. Toda a Bíblia, né? Se tratando de Paulo também. Talvez até um pouco mais ainda. Não mais do que Cristo. Mas como ele pregava Cristo, quando nós estudamos Paulo, nós estamos estudando, na verdade, o próprio ministério de Cristo também. Não é? Então, ele foi chamado por Deus para isso. Antes da conversão, Deus, imagino eu, Deus olhando para Paulo e pensando assim, é uma conjecturação, a Bíblia não diz, eu estou pensando isso agora, é o que eu penso. Deus olhando para Paulo e vendo o zelo que ele tinha, mesmo não, né, tendo a verdadeira revelação, mas no que ele conhecia, ele era fiel. E ele, no coração dele, Paulo, ele estava servindo a Deus com integridade e fidelidade. Tanto é que ele consentia na morte de cristãos, dava o aval para cristãos morrerem ali, serem mortos e tudo mais. Porém, isso foi antes da conversão. Aí eu imagino comigo que Deus olhando, Deus pensou assim: esse Paulo precisa da revelação do meu filho, porque a esse homem, quando meu filho for revelado, ele vai fazer tudo o que ele está fazendo agora, mesmo de forma errada, para Cristo Jesus, para o meu filho amado, para o meu Evangelho, para a salvação do mundo perdido. Amém. Amém. Então, às vezes, irmãos, a pessoa olha para alguém, é lógico que você não vai aplicar isso a qualquer bandido marginal. Você é um Paulo da vida, calma, por aí não, né? A gente tem que ter cuidado. Mas tem pessoa que às vezes no mundo ela é um terror, não é? Mas quando ela se converter, caso isso aconteça, ela vai ser uma pessoa também muito constante para o Senhor, como no caso de Paulo. Mas isso não é regra, aconteceu no caso de Paulo, não é? E olha só agora ainda no capítulo 26, se você puder, acompanhe comigo. Ele falando a Agripa ainda, né? Verso 26 agora. Porque tudo isto é de conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma destas coisas lhe é oculta, porquanto nada se passou em algum lugar escondido. Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. Olha só Paulo tentando persuadir o homem, ganhar o homem para Jesus. Aí no versículo 28, então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer cristão. Ele disse para Paulo: você, né, está querendo me convencer a ser um cristão. Olha só aí, Paulo dando um testemunho e já aproveitando para mexer com a mente do homem. E olha só que coisa linda que Paulo fala no verso 29. Paulo respondeu: assim Deus permitisse que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem, se tornassem tais qual eu sou, exceto estas cadeias. Olha só, quando ele disse para Paulo, Paulo foi ainda mais além. Por pouco ou por muito, que todos, não somente o Senhor, ó rei, se tornassem tais como eu, exceto estas cadeias, porém sem estas cadeias. Olha só, ele não puxou para trás, ele não recuou. Então, quando Paulo tinha uma oportunidade, numa defesa que ele ia fazer de si mesmo, né, um testemunho na prisão, sabe o que Paulo fazia? A Bíblia testifica, a Bíblia fala isso. Paulo ele pregava o Evangelho. Em vez de Paulo ficar pensando nele mesmo, vou arrumar aqui um jeitinho para não sair fora. Paulo sabia que ele foi chamado para ser o preso do Senhor.
Ele sabia, o Senhor tinha dito a ele que ele evangelizaria, daria testemunho do Senhor para o mundo gentil da época. E nada tirava da cabeça de Paulo a missão que o Senhor deu, porque quem deu foi Deus. Então, quando nós estivermos diante de pessoas também que de repente possam tentar tirar a nossa fé ou nos questionar, nós devemos fazer igual o apóstolo Paulo. Nós devemos dizer para a pessoa que de repente, às vezes até no ar de deboche ou com outro pensamento qualquer, venha falar com a gente alguma coisa, a gente tem que falar com a pessoa: quem dera se você fosse tal como eu, servo do Senhor. Quem dera se todas as pessoas do mundo se convertessem ao Deus Todo-Poderoso, porque Ele é o único que pode salvar, libertar, curar, restaurar, e não há outro poder no céu. Nós servimos ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que enviou o seu Filho amado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. É o que nós temos que dar testemunho também disso. É ou não é? Não é ritual. Então Paulo, ele era uma pessoa diferenciada, não é? Quantas tentações, prisões, deboches, e Paulo prosseguiu para o alvo, seu alvo que era Cristo, né?